Verso de número 25 de Lucas 10. Bom que vocês vão me conhecendo um pouquinho, a gente vai formando essa classe gostosa. Amém? Vamos lá. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ótima pergunta. E ele disse: o que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas como todo fariseu, doutor da lei, não se contenta com uma boa resposta, ele quer fazer uma outra pergunta. Ele, porém, querendo justificar-se, marque isso, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, marque a palavra despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto, marque meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou deles. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. A Bíblia é extraordinária porque ela fecha numa mensagem só. Ao mesmo tempo que ela fala de tudo, ela fala de uma coisa só. A Bíblia é um livro que a mente humana jamais poderia ter escrito. Uma mente natural nunca poderia ter escrito a Bíblia. É impossível um livro ser assim como este. Olha só, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela pode falar de tudo, ela fala de uma coisa só. A Bíblia inteira fala da história do homem com Deus. Esse texto do bom samaritano é uma prova disso. Olha só, não tem muito a ver com o nosso tema, mas só para você perceber como a Bíblia é perfeita. O que é a história do bom samaritano? É toda a história da humanidade contada numa parábola só. O homem é atacado pelo bandido, que representa a queda do ser humano. Esse, quando o derruba, o despoja, tira dele seu tesouro, tira dele a sua riqueza. Quando o homem cai, o homem perde a autoridade na terra. Uma vez que ele o despoja, o espanca e o deixa meio morto. Quando o homem cai, o homem fica meio morto. Morto no seu espírito, mas vivente na terra. Vem a religião, o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita passam pelo homem caído, mas não tem poder de levantá-lo. Não tem o necessário para levantá-lo. As religiões do mundo vão passando e o homem não se levanta. Olha só. Aí vem o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é aquele que é discriminado, é aquele que é marginalizado, é aquele que não é reconhecido. O samaritano é o próprio Jesus, que tem a compaixão, desce da sua cavalgadura. Quem é Jesus? É aquele que desce da sua glória para atender o homem caído.
coloca sobre ele o vinho e o azeite, o sangue que purifica e o Espírito que vivifica. Leva o homem até a hospedaria, que a gente pode chamar de igreja. Dá aos líderes da igreja 2 moedas, dizendo assim: isso aqui é para você cuidar deles. E logo eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te dar a tua recompensa. Toda a história da humanidade contada em uma parábola. Quem tem capacidade disso? Só Jesus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala de tudo, ela fala de uma coisa só: a história de Deus com o homem. Mas vamos olhar esse texto e o que Jesus tem para nós. Número 1, toda liderança deve estar consciente de que o seu trabalho tem a ver com pessoas. Toda liderança deve estar consciente de que o seu trabalho tem a ver com pessoas. Quando você vê aqui Jesus tratando com aquele homem, dizendo assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: olha, ama Deus e serve o próximo. Mas o homem, querendo justificar a si mesmo, esse homem, e aí é onde entra a religiosidade das pessoas, elas querem se justificar. A nossa justificação vem de Deus. Posso ouvir um amém? A diferença entre evangelho e religião é que religião é o homem tentando fazer alguma coisa para chegar a Deus. E o evangelho é Deus sabendo que o homem não pode fazer nada para chegar a Ele, é Deus chegando até o homem. A religião é uma escada, onde eu tento de alguma maneira, pelo meu esforço, pelo meu empenho, subir até Deus. Isso sempre vai dar errado, isso sempre vai se frustrar. Então Deus diz assim: ó, religião é vocês tentando chegar a mim. Não dá. E o que é evangelho? É Deus chegando ao homem. Esse homem, Jesus vai indicar para ele: olha, a sua chamada tem a ver com pessoas. E aqui deixa eu colocar uma coisa importante para você. Você não serve para ser salvo, mas você é salvo para servir. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Quantos me entendem? Amém? Então, quando a gente começa a falar de serviço, a questão é o seguinte: eu não fui salvo pelo serviço, mas eu fui salvo para o serviço. Amém? Então o que acontece é o seguinte: as boas obras não me salvaram, mas depois que eu fui salvo, eu fui então habilitado e capacitado para as boas obras. Então eu não alcancei porque fiz, mas eu fui alcançado para fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu não alcancei porque fiz, mas fui alcançado para fazer. Muitas pessoas preocupam-se: como eu vou herdar? Eu quero dizer que eu já herdei, e o que eu herdei, Ele me deu para que eu sirva. Quantos podem dizer amém? Amém. Aquele homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse assim: me diz a quem eu devo servir. E aí vem algo muito importante. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, esse homem está pensando da seguinte maneira: ora, deve haver alguém a quem eu deva servir, e deve haver alguém a quem eu não deva servir. Me diga quem eu devo servir. E Jesus prepara um ambiente onde ele diz assim: olha, eu vou contar uma história para você. E Jesus vai contar uma história onde ele exalta um samaritano que vai mexer com o brio religioso daquele povo. Ele vai apontar que o verdadeiro serviço tem a ver com pessoas. O verdadeiro serviço tem a ver com pessoas. A nossa missão tem a ver com
pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Nossa missão tem a ver com pessoas. Então aquele homem está tratando com pessoas, e qual a primeira coisa que Jesus vai identificar? Que as pessoas com quem ele vai tratar são vítimas de um inimigo feroz. Diga para quem está perto de você: as pessoas com que você vai tratar são vítimas de um inimigo feroz. Jesus conta uma história onde um homem foi atacado por bandidos, onde um homem foi assolado, ferido, machucado por bandidos. Querido, preste atenção, Deus está te chamando para trabalhar com pessoas feridas, com pessoas que tiveram suas vidas atacadas e machucadas por Satanás. Nós somos chamados para trabalhar com uma matéria que foi corrompida, destruída. Então você precisa aprender a olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. As pessoas que Deus entregou a você, para que você as sirva, são pessoas que foram assoladas pelo diabo. Tenha isso em consciência. Nosso adversário se levantou, destruiu vidas, as colocou no chão. Você está sendo levantado para, em Cristo, romper com as cadeias do diabo. Deus está te dando autoridade para trazer cura e libertação. Você vai ter pessoas na sua célula, você vai ter pessoas no seu grupo, você vai ter pessoas no seu ministério, que estas pessoas foram feridas, que estas pessoas foram machucadas, que estas pessoas foram atacadas, que essas pessoas foram ofendidas. Houve um ataque do adversário e você tem que aprender a identificar. Não olhar para a pessoa, mas olhar e entender que a tua luta não é contra a carne e o sangue, que a tua luta é contra principados e potestades. Na verdade, a gente faz muitas vezes uma leitura errada de Efésios 6. Por muitas vezes, é claro que, meu Deus, não quero aqui criticar quem fez, porque eu não teria a menor capacidade de fazer algo parecido. Os capítulos e os versículos da Bíblia ajudam muito, mas em determinado momento eles atrapalham. O capítulo 6, é lógico, vem depois do capítulo 5, é uma lógica. Mas o capítulo 5 de Efésios trata estritamente de relacionamentos. Ele fala sobre o marido e a mulher, sobre a mulher e o marido, não diz lá? Olha, mulheres, honrai vossos maridos, maridos, amai vossas esposas, pais, não provoquei ira a vossos filhos, filhos, honrai a vossos pais, sabendo que é o primeiro mandamento com promessa. E aí ele diz: patrão, faz o que é certo com o teu empregado, empregado, faz o que é certo com o teu patrão. Ele está tratando de relacionamentos. Aí no mesmo espírito ele vem e diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que ele está querendo dizer? Que o inimigo muitas vezes vai tentar afetar as relações humanas. E muitas vezes quando nós estamos em uma posição de liderança, nós temos a dificuldade de entender. Aí eu vou te dar uma dica. Você vai tratar com pessoas. Você precisa aprender a separar a pessoa do problema. Amém? Aprende a separar a pessoa do problema. Porque a nossa tendência é tratar a pessoa como se ela fosse o problema. Sabe aquela irmãzinha que dá um trabalho lá na sua célula? Sabe aquele irmãozinho que vai você querer arrancar os cabelos lá naquele... Está me entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa. Separa a pessoa do problema. Porque às vezes você quer tratar a pessoa como se ela fosse o problema. Então, primeiro, nós estamos trabalhando com um produto que foi afetado por um inimigo. Todo líder deve ter essa visão de que as pessoas são a sua missão. E de que a sua missão é tratar com um povo que foi atacado, está caído. Se está caído, precisa ser levantado. Se está caído, precisa ser posto de pé. Se está ferido, precisa ser curado. Deus colocou pessoas na sua mão para que você as trate, as sirva. Desce do teu cavalo, abandona o teu projeto pessoal e se entrega a um projeto de cuidado.
Isso é liderança, isso é chamada, isso é serviço. Quantos estão me entendendo? Quando eles colocam ali aquela figura de serviço e passa o religioso, passa o sacerdote e passa o levita, e eles passam de largo. Agora preste atenção, o sacerdote e o levita serviam no templo, e serviam por escala. Guarde essas duas coisas, há muita gente servindo por escala. Eu sirvo quando estou escalado para servir. Sou o melhor diácono no templo. Cumpro com as minhas obrigações registradas na escala da igreja, delegadas na reunião. Porém, fora disso, não conte comigo. Essa pessoa está vivendo um processo religioso, precisa ser quebrado isso em nome de Jesus. Há muita gente servindo por escala. Vem para a igreja, toca, é uma bênção. Ótimo. Dá aula na escola bíblica, uma bênção. Atua num serviço ou outro da igreja, uma bênção. Mas fora do circuito, não conte comigo. Fora, Deus está falando com você. Estes homens serviam por escala. O sacerdote e o levita tinham escala no templo. E fora da escala, eles não estavam envolvidos. Algumas pessoas que trabalham na igreja da seguinte forma. 3, eu vou citar. A primeira figura, e muito comum nas nossas igrejas, é a figura do voluntário. O voluntário é uma boa figura. Sim ou não? Voluntário. Mas tem um problema no voluntário. O voluntário, ele serve desde que não lhe comprometa ou lhe atrapalhe. O serviço voluntário é um serviço que eu presto desde que não me comprometa. É a hora que eu tenho, é do jeito que eu posso, da maneira como eu acho que dá, e que ninguém me exija mais do que isso. Então a gente tem voluntário. A gente tem também o empregado. O empregado faz com um interesse. Ele faz desde que lhe dê algum retorno. Pode ser ele financeiro? Sim, mas às vezes, na maioria, nem sempre. Alguém um retorno pessoal, uma satisfação dele, alguma coisa que lhe favoreça. Esse é o empregado, ele trabalha pelo salário, ele trabalha pelo que ganha, ele trabalha pelo que recebe, ele faz de acordo com o seu interesse, ele faz por algo que lhe favoreça ou que ele veja vantagem. Tem gente na igreja que serve como um empregado. Eu faço pelo que eu ganho. E muitas vezes o ganhar é apenas talvez um status, talvez um elogio, talvez apenas a posição. Mas há um terceiro grupo na igreja que não é voluntário nem empregado. Esse terceiro grupo na igreja, eu dedico um capítulo do livro só para falar desses três, que é o voluntário, o empregado e o devedor. Aos que servem porque gostam de ajudar, acha bonito. Aos que servem porque vê alguma vantagem. Mas aos que servem porque entenderam que em Cristo são devedores. Paulo se via um devedor. Quando ele entendeu a obra que Cristo fez, ele passou a servir como um
devedor. O problema é que hoje a gente tem muitos voluntários e muitos empregados. Gente servindo na igreja para atender a si próprio, ou que não se comprometa, que não mexa com a minha vida, que não bagunce a minha história. Estes homens que passaram ali, eram homens que faziam por posição, por uma posição, cumpriam uma escala, atendiam os requisitos, mas quando saía do circuito, não, isso aí não está na minha escala, não, isso aí não faz parte da minha posição, não, isso não é meu ministério, não, eu não fui chamado para isso, eu tenho aqui, é isso, e Deus está dizendo para você, olha, acabou, não tem mais isso, não tem mais isso, agora você serve, agora você é um devedor. Jesus não está cobrando nada da gente, é aquela dívida que a gente tem, porque o nosso coração sente isso. Quem está me entendendo? E aí Jesus vai introduzir na história quem? O samaritano. O samaritano, você tem que entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram um povo mestiço. Quando Israel divide em dois reinos, reino de Judá e reino de Israel, capital do reino de Israel, Samaria, capital do reino de Judá, Jerusalém. Os samaritanos são levados ao cativeiro assírio. Ficam lá por um tempo e quando voltam, por volta de 700 a.C., eles voltam e se misturam com os povos da terra. Então os samaritanos era gente misturada, não era gente, sabe, que os judeus reconheciam, e por isso os samaritanos eram tidos como cães, como gente da pior espécie, eram discriminados, acusados, eles eram vistos de uma maneira terrível, e Jesus se identifica com essa turma. Porque Jesus no meio dos judeus sempre foi discriminado. Porque Jesus no meio dos judeus sempre foi atacado. E aí ele vem e diz assim, ó, o tipo de liderança que eu estou procurando vai ter um rótulo de samaritano. No meio dos religiosos, eles serão discriminados. E a liderança muitas vezes é discriminada, é atacada. E aqui eu queria falar ao seu coração, que talvez por ser chamado para a liderança, vai ser rotulado como algo ruim, como alguém ruim, e eu vim aqui hoje com uma breve palavra, dizer para você, que Jesus está vendo, e Ele se identifica com você. E aquele que na história entra por baixo, Jesus vai colocar por cima. E aquele que foi humilhado, ele será honrado. Assumir a posição e cumprir o chamado que Deus tem para nós, muitas vezes nos coloca em uma posição de sermos humilhados. Mas Deus está dizendo, o humilhado será exaltado. Deus vê os humilhados. E Ele diz que serão exaltados. Há uma exaltação. Há uma exaltação que vai chegar. E chega a hora desse homem ser exaltado. Quando esse homem vai ser exaltado, na história, imagine o choque que Jesus criou. Quando no meio de uma plateia de judeus, questionado por um doutor da lei, Jesus decide colocar como herói da história um samaritano. É você, o menor, o que ninguém lembra, o que ninguém valorizou. É você,
que os outros têm preconceito, tem alguma coisinha para falar. É você que Deus está dizendo: eu vou te colocar como herói dessa história, eu vou te levantar nessa história. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vejo que o Espírito Santo me guia para esta palavra aqui agora. Jesus começou a dizer: no meu propósito eu vou levantar humilhados, desprezados, esquecidos. Eu vou fazer com quem ninguém quer fazer. Eu vou pegar aqueles que estão disponíveis. Eu não vou para aqueles que têm um pedigree, eu não vou àqueles que têm um título, eu não vou àqueles que para os homens são grandes, mas eu vou pegar aqueles que os homens desprezam, e com estes eu vou fazer a minha obra. É Deus quem está te escolhendo. Ele não busca o grande porque Ele já é grande, Ele não busca o forte porque Ele já é forte, Ele não busca o poderoso porque Ele já é poderoso, Ele não busca o sábio porque Ele é sábio. O apóstolo Paulo diz: não são os de nobre nascimento que são chamados, mas Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. Talvez você entrou aqui e disse assim: não sei nem porque eu vim, porque eu para liderança, coitado de mim, quem sou eu, pobre de mim para ser líder. E Deus está dizendo: eu te coloquei aqui sentado, porque eu pego o samaritano, o desprezado, o esquecido, que não vale, e com ele eu vou fazer uma obra. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai fazer com os que os homens desprezaram, com os que os homens abandonaram. O Espírito de Deus está aqui para provar pela Bíblia que Deus vai nos improváveis. Deus precisa pegar no improvável para que a glória seja dele. Deus divide tudo com a gente, só não divide a glória. É por isso que Ele me escolheu. Diz assim: eu vou escolher Ele, porque quando eu estiver fazendo, as pessoas vão olhar e dizer assim: só Deus mesmo. Porque se eu vou fazer alguma coisa demais, a pessoa vai falar assim: é muito capaz, parece ter uma habilidade aqui. Mas quando as pessoas começam a conviver comigo, elas começam a ver minhas falhas. E por que Paulo se gloriava nas suas fraquezas? Porque as suas fraquezas evidenciavam o poder de Deus. E aí é que a gente entra em crise muitas vezes. Que a gente começa a observar certos líderes, aí você fala assim: mas não tem como, gente, a usar aquele ali é demais. Aí a fraqueza dele evidencia o quanto Deus é poderoso. É por isso que na sua vida tem espaço para Deus trabalhar. Porque por isso sinto prazer nas minhas fraquezas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque aonde Deus encontra espaço para fazer na minha vida. Então Jesus levanta esse samaritano justamente nesse princípio, para evidenciar que o trabalho, o poder é dele. O improvável. Segura na mão de alguém perto de você e diga: Ele vai fazer com os improváveis. Ele vai fazer com os improváveis. É improvável. É improvável. Aleluia. Improvável. Não caia na conversa de que o líder nasce. O líder não nasce. O líder é forjado, trabalhado, transformado, curado, fortalecido, levantado por Deus.
É o dom natural dele. Ei. Deixa Deus trabalhar com você e você vai ver. Porque uns têm dom natural, eu tenho dom sobrenatural. Não é? Tem as mães lá na igreja, isso é só lá em Suzana, aqui em Ribeirão Preto não tem não. Só lá. Ai, a minha filha nasceu com o dom da liderança. Dá uma olhada, pastor. Aí eu dou uma olhada assim e falo assim, irmã, ela não teve, foi educação, é arrogante, metida, mandona, mal criada, é isso aí que você... Porque você já notou que toda criança prepotente, tal, mandona, é o dom da liderança, pastor. Essa é daquelas coisas que se Érica tivesse aqui, ela ia fazer assim... Tudo igual, só muda de endereço. Ele exalta aquele samaritano e ele diz assim, todos passaram, ele não. Diga para quem está ao seu lado, diga, a oferta do tempo. Porque ele para o seu tempo para dar tempo para o outro. E o tempo é das maiores riquezas que nós temos. E Deus está te chamando para fazer a oferta do tempo essa noite. Você sabe quanto vale o seu tempo? Você tem noção de quanto vale o seu tempo? Pois eu vou te dizer. Tudo na sua vida é negociado pelo seu tempo. A maioria das pessoas registradas por CLT aqui, tem lá na sua carteira de trabalho um valor por hora. Que o seu empregador paga para ter você X por hora. Ele paga e te dá 1 hora, 10 horas do seu dia, ele compra o seu tempo. Agora tem gente mais esperta. Você sabe por quanto a Rede Globo de televisão vende o seu segundo? A Rede Record, a Rede Bandeirantes de televisão vende o seu segundo? Ela cobra milhares de reais por 1 segundo da sua atenção. Ela vai até a Coca-Cola, a Volkswagen, e diz assim, sabe a Maria, que mora lá, no bairro Ipiranga, lá em Ribeirão Preto, sabe ela? Eu vou ter hoje à noite 30 segundos da atenção dela. Me pague 200 mil reais pelos 30 segundos de atenção dela. E a Globo, a Record vai lá e vende para a Volkswagen, para a Coca-Cola, para o Extra, os seus segundos. E fatura milhões. O dono do Facebook fatura milhões. Que ele diz assim, eu tenho umas 10 horas por dia do tempo dele. Eu tenho umas 10 horas do dia do tempo dela. Milhões. Eles vendem o seu tempo, que você lhes oferece de graça. Quem está comigo? Quem está comigo? A primeira oferta que o samaritano dá é que ele para o seu tempo. Ele para o seu relógio.
ele abandona a sua pressa, ele sai da correria, e nós estamos escravizados pelo relógio, e Deus está querendo trazer libertação aqui para nós, porque tudo não tem tempo, eu não tenho tempo, e Deus está te libertando desse cativeiro. O mundo de hoje tem cada vez mais facilidades, e nós temos cada vez menos tempo. A gente tem micro-ondas e tem menos tempo do que a avó que cozinhava a lenha. Você consegue entender uma coisa dessa? Você consegue entender uma coisa dessa? A gente tem carro e tem menos tempo do que quem andava a pé no passado. A gente tem ferramentas e utensílios para facilitar a vida e tem menos tempo do que no passado. Levante a sua mão com a minha e diga: está sendo quebrado o cativeiro e a opressão do tempo na minha vida. Você vai ter tempo para descansar. Você vai ter tempo para ler a Bíblia, você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para servir a Deus, você vai ter tempo para fazer o que você tiver que fazer. A primeira oferta foi a oferta do tempo, parou o tempo dele. Exato. A gente tem tudo e tem menos. Porque isso é um cativeiro que entrou na nossa mente. E que graças a Deus, o Espírito Santo tem falado comigo sobre libertação nessa área. E eu quero liberar essa palavra, você vai ter tempo sobrando. Você vai ter tempo para descansar. Você vai ter tempo para fazer suas coisas. Aquele homem para o seu tempo e dá a oferta do tempo para aquele que está caído, que ele não conhece. A segunda coisa que eu vejo é que ele interrompe o seu projeto pessoal. O que eu disse? Porque ele estava indo com um projeto pessoal. Mas quando ele vê a necessidade do outro se torna superior ao seu projeto pessoal. Ele precisa parar, porque o seu projeto pessoal não pode continuar desprezando e abandonando. A segunda oferta que ele faz, o segundo sacrifício que ele faz, é colocar o seu projeto pessoal em segundo plano. Nós passamos a viver baseados na sobrevivência e não no propósito. Quando nossos olhos se abriram lá no Éden, porque os olhos só se abriram depois do pecado. Mas se os olhos se abriram só depois do pecado, como é que o homem vivia antes? Ele não vivia por vista, ele vivia por fé. Ele não se conduzia pelo que enxergava, mas ele se conduzia pelo que acreditava. O pecado que nos fez andar por vista. Deus hoje quer restaurar a nossa caminhada pela fé. A gente ainda quer caminhar pelo que vê, mas quem é lavado no sangue do Cordeiro é restaurado, refeito, resgatado. E não sou refeito como Adão, eu sou refeito e melhorado, porque eu sou refeito segundo o segundo Adão. E aquele homem interrompe sua trajetória. E muitos de nós hoje temos vivido pela sobrevivência. O cativeiro da sobrevivência. Porque eu preciso pagar minhas contas. Porque eu preciso dar de comer aos meus filhos. Como se o nosso único propósito nessa terra fosse sobreviver. E eu quero dizer que Deus está dizendo para você hoje aqui: você tem propósito. Viva pelo propósito. Acredite que Deus tem um propósito.
Quando ele olha aquele homem, ele diz assim: deve ser um propósito maior, eu vou parar a minha trajetória. Será que hoje um desafio ministerial pode parar a sua trajetória pessoal? Será que você está pronto à renúncia? Anote o que eu vou te dizer: a renúncia é que cobre o cheque de uma conquista. O que paga as nossas conquistas são nossas renúncias. O Usain Bolt triunfa em menos de 10 segundos. Mas o seu triunfo só é bancado por suas renúncias. Não são os 10 segundos que fazem ele quem ele é. São as renúncias ao longo da vida que dão a ele uma glória em menos de 10 segundos. Aquele homem coloca uma renúncia, interrompe o seu caminho. Quantos aqui estão de coração aberto dizendo: eu posso renunciar, eu posso mudar meu caminho? Um dos meus pastores auxiliares, pastor André Augusto, até o ano passado, ou melhor, até o primeiro semestre do ano passado, ele era o nosso pastor de jovens. Ao final, no começo daquele ano, nós sentamos e conversamos, ele disse assim: vou parar minha vida. Havia uma igreja nos Estados Unidos, há uma igreja nos Estados Unidos que a gente tem uma amizade. André é personal trainer de celebridades, numa mega academia na Avenida Paulista. Uma sessão com ele é uma fortuna. Ele disse para mim: eu vou parar 6 meses. Eu vou me aperfeiçoar. Eu vou fazer um seminário. Eu vou com a minha esposa. Eu vou pagar minha passagem. Eu vou pagar as minhas despesas. Eu vou ficar 6 meses sem receber. Eu vou adiar os meus planos. Renúncia. Renúncia. Ele foi. 6 meses de um alto salário. Abriu mão de todos os clientes que ele tinha. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim: pode falar para ele que quando ele voltar, vai ser como se ele tivesse saído na sexta-feira para um final de semana e voltasse na segunda. Eu estive com ele lá no início das aulas, no ano passado. Ele se formou na primeira semana de dezembro, antes que o ano terminasse. Ele não tinha mais agenda, ele não tinha mais espaço. Foi como se ele tivesse saído uma sexta-feira para um final de semana de folga e retornasse na segunda. Não ficou mais pobre, não perdeu nada, só acrescentou. Porque quando você ouve a voz de Deus e aprende a renunciar, Deus te prospera, Deus te abençoa, Deus te dá vitória. Ele interrompe sua trajetória porque ele quer dedicar um tempo. Ao líder é necessário renúncia. E a renúncia será reconhecida por Deus. Eu não sei o que você tem renunciado, mas Deus coloca a sua honra nisto. Gálatas capítulo 6 diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem planta,
o homem colhe. Ninguém vai poder dizer algo de Deus, porque Deus, aleluia, vai honrar a tua renúncia. Quando aquele homem agora desce do seu cavalo, desce da sua cavalgadura, diz o texto, ele faz um terceiro sacrifício. Porque a sua cavalgadura representa uma posição. Ele desce da sua posição. O serviço não está na posição. O sacerdote passa e diz: eu tenho uma posição. O levita passa e diz: eu tenho uma posição. Aquele homem passa e ele diz: eu desço da minha posição. Servir não é posição. Liderar não é posição. Quando que o Senhor vai me ungir? Diácono. Quando que o Senhor vai me apresentar e me dar uma posição? Quando que eu vou ganhar um título? Ei, deixa eu te falar. Liderança não é posição. As pessoas não estão mais olhando para isso. As pessoas não aceitam mais essa posição hierárquica. Deus está dizendo: eu quero levantar líderes. Eu não quero levantar pessoas de patente. Eu quero levantar pessoas que descem e não pessoas que sobem. Deus está dizendo para você: quando é que eu vou ganhar meu título? Quando é que eu vou sentar? Quando é que vai ter uma cadeira especial para mim? Ele está dizendo: desce! Desce! Desce. Aí a gente fica inventando coisa, porque a gente tem que de alguma maneira ser colocado acima. Às vezes fica até difícil de falar, porque a gente tem até medo de ofender alguém. Mas a gente quer uma cadeira especial. Daqui a pouco você não dá para ter mais cadeira especial. Então eu tenho que fazer alguma coisa para eu me destacar na multidão. Eu vou usar um chale de judeu. Eu vou colocar um negócio aqui. Entendeu? Escuta o que eu vou te falar. Escuta. Às vezes a gente vai criando, eu tenho que de alguma maneira ser diferente, ser exaltado, ser colocado acima. Quem está me entendendo? Aí eu preciso de um título. E a igreja brasileira está sofrendo hoje no serviço, eu vou te dizer, porque confundiu títulos e ministérios. Funções e ministérios. Não sabe discernir o que é um e o que é outro. Apóstolo é um dom. Presbítero é uma função. Pastor é um dom. Diácono é uma função. Nós transformamos dons e misturamos com funções. Porque eu preciso de alguma maneira me destacar na multidão. Eu preciso ser elevado a um outro nível. Função. Bispo, uma função. Função. Aqui para vocês eu não sou bispo. Não sou. Por quê? Porque bispo é uma função. Uma função administrativa, uma função de liderança, uma função de gestão. Eu estou aqui, não estou aqui para administrar nada. Eu estou aqui pelo meu dom. E a gente fica misturando as coisas, fica... Está entendendo? Desce do cavalo hoje, por favor. Desce da cavalgadura hoje, por favor. Abandona a função. Abandona a posição hoje, por favor. Não, porque agora eu sou o líder da célula e o pastor me colocou no seu grupo seleto de discipulado. Eu não posso abaixar aqui agora e pegar o papel de bala que está caído junto. Eu não estou mais assim, eu não posso mais vir e servir e ajudar os irmãos na limpeza. Eu não posso mais, não, agora eu sou uma pessoa importante, eu tenho uma posição.
Quando ele desce da posição, meu Deus. Oh, meu Pai, o Senhor me coloca em cada um. Quando ele desce da posição, porque quem desce se faz igual a Jesus. Vamos dizer? Quem desce se faz igual a Jesus. Para parecer com Jesus não é o sentimento de subida, para parecer com Jesus é o sentimento de... Filipenses capítulo 2, verso de número 5 ao verso 11 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, olha, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, a que se devia aferrar, próximo, mas tem o mesmo sentimento que Cristo tenha, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de, e tornando-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, não contente, humilhou-se. Agora, pare na palavra humilhou-se, que aí eu tenho que trabalhar o que a gente citou ainda há pouco, e eu passei por cima. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta. Diferente. É diferente. A Bíblia não diz humilhado vai ser exaltado. Não foi alguém lá na casa do cara que está devendo, bateu palma. Quando é que você vai me pagar? Olha que humilhação que eu estou passando, eu vou ser exaltado ainda. Ai. Foi numa dessas que saiu o sabor de mel. Escuta. Quem se... Deus é... Quem toma a atitude da humildade, Deus o recompensará com a exaltação. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se até a morte de... Só renúncia. Só descendo. Próximo. Para que... O 9, pulou o 9, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Tem o mesmo sentimento de humilhar-se? Tem o mesmo sentimento de renúncia? Tem o mesmo sentimento de descer? Porque é descendo que se sobe no reino? É perdendo que se ganha? É dando que se recebe? Você percebe que Deus quer quebrar aqui um pouco das culturas que a gente tem? Que a gente pensa que o crescer para cima e o nosso crescer é para baixo. Que João Batista foi o maior, porque se fez o menor. Que a gente tem que sair dessas exaltações e entrar num campo de humildade. Quando ele desce, ele tem duas coisas importantes. Ele carrega com ele. Número 1, ele carrega com ele azeite. Número 2, ele carrega com ele vinho.
carrega azeite e vinho. Ele tinha consigo os elementos da cura. Requer-se então de nós que tenhamos conosco os elementos da cura. Você não pode andar vazio. Você tem que andar abastecido. Por que um seminário desse é importante? Porque um seminário desse está abastecendo você. Por que é importante participar das reuniões de líderes, dos discipulados? Vir aqui, eu não sei qual o dia que vocês reúnem com a liderança para ensinar, mas você vir naquele dia em que o pastor, porque quando você vai para o teu ministério, você tem os elementos da cura com você, você está abastecido. O efeito que ele trouxe é porque ele tinha com ele os elementos da cura. Qual o primeiro elemento? O primeiro elemento que ele usa é o azeite, né? Aplicou-lhe na ferida azeite e vinho, né? A ordem aqui é uma das coisas que eu ainda não descobri na Bíblia, mas eu vou descobrir ainda. Por que a ordem está inversa? Deve ter um segredo ministerial aqui muito forte, que Deus vai me dar. Porque na verdade a ordem certa seria vinho e azeite. Por quê? O vinho é alcoólico, certo? Serve para limpar. A primeira coisa era passar o vinho na ferida. Arde, mais limpa. Você tem que ter com você aquilo que muitas vezes vai arder, mas vai arder, mas vai limpar. Teu ministério é um ministério de limpar feridas. E você precisa ter consigo a capacidade, a habilidade de limpar feridas. Depois que eu passei o vinho que limpa a ferida, eu passo o azeite, que é um bálsamo, que ajuda a cicatrizar, que alivia a dor e o incômodo. Aí o papel se inverte, porque depois de aplicar o vinho e o azeite, ou azeite e o vinho, ele pega o homem e o coloca na sua cavalgadura. Agora olha a cena. O samaritano puxa o cavalo e o homem está no cavalo. Quem era o grande até o começo da história? O samaritano. Quem era o independente? Quem era o que estava são? Quem era o que tinha dinheiro? O samaritano. Então o rico, o saudável, o forte, está puxando o cavalo de quem está machucado, caído, ferido, quebrado. O grande está indo a pé, para que o fraco vá a cavalo. O forte está caminhando. O que tem dinheiro está andando, para que o outro... Sabe o que eu penso? Eu me lembro de Amã. Amã diz para o rei Assuero. O rei pergunta: o que eu faria se eu quisesse honrar alguém? O Amã, pensando que é com ele, o Amã disse assim: se eu quisesse honrar alguém, eu colocava alguém em cima do cavalo do rei, e eu punha uma pessoa importante para puxar o cavalo do rei. Isso quer dizer para mim e para você
que o importante está puxando o cavalo. Que o importante está apregoando uma mensagem, trazendo um lascado em cima do cavalo e dizendo: é assim que o nosso rei trata, é assim que o nosso rei faz. E Deus está dizendo para você: seja você o que puxa o cavalo, seja você o que vai a pé. E ele vai dizer assim: porque o grande é que está servindo o pequeno, o grande é que está se doando ao pequeno. Ou será que hoje Deus pode arrancar esse orgulho, essa soberba, essa prepotência, essa coisa que muitas vezes invadiu a igreja, e que a gente então agora tem que ter coisas que nos exaltam, e os outros são os nossos servos. A posição está errada, em nome de Jesus. Outra coisa, ele vai puxando, ele vai até a hospedaria. Aí eu tenho visto muitos líderes caírem, porque ele vem e diz assim: eu cuidei, agora é meu. Eu tratei, agora é meu. Não é assim? Não é gente assim? É meu. Eu peguei quando estava lá. Eu é que tratei. Tu deve tua vida a mim. Diga para quem está perto de você, diga: você só faz parte de um processo. Ele vai até a hospedaria e diz assim: ó, a minha parte foi até aqui. Agora você vai cuidar. Ah, eu vou ficar na célula ali que é mais perto da minha casa. Não, você é da minha. Quando ninguém queria saber de você, quando você estava lá no mundo, eu fui atrás de você. Mas não é melhor fazer o estudo bíblico aqui perto de... Não é melhor, aqui está aqui perto de casa para facilitar. Não. Pastor, tem que resolver isso aí. Pastor, ó, eu ganhei, eu trouxe aqui, né? Agora tem na célula da outra lá. Não, estou gostando. Só em Suzana que tem isso, aqui não tem não. Ele vai até a hospedaria, diz assim: ó, agora toma conta você. Um líder que não domina, não se apropria, não é meu, eu só faço parte de um processo. Será que você pode acreditar que você faz parte de um processo? E quando ele chega lá na hospedaria, ele disse assim: ó, tem 2 dinheiros aqui. Porque eu comprometi o meu tempo, eu comprometi os meus propósitos, eu comprometi minha posição, mas eu também comprometo as minhas finanças. Eu também comprometo os meus recursos. Está aqui 2 dinheiros. E se precisar de mais, quando eu voltar, eu acerto. O que eu aprendo aqui.
ele já tinha feito muito. Ele já tinha feito mais do que muitos. Mas ele ainda se dispunha a fazer mais. O que ele já tinha feito já era heróico, louvável. Mas ele disse: se faltar, eu estou disposto a dar mais, a fazer mais. Ele não só vai até onde dá, ele vai até onde precisa. E a maioria das pessoas param aonde dá. Pastor, até aqui deu. Mas Deus está te dizendo: eu estou procurando gente que não para onde dá, que está disposta a ir até onde precisa. Já fiz por você o que deu. E seja grato, que me custou muito. Mas esse homem me dá uma lição dizendo assim, ó: eu não vou até onde dá, eu vou até onde precisa. Eu termino minha palavra aqui hoje. Eu queria orar com vocês, dizendo para você que talvez você já foi até onde deu, mas Deus está te dizendo: tem mais. Porque o servo inútil faz o que dá, faz o que foi pedido, cumpre bem. Mas Deus está procurando gente que é capaz de cruzar a linha do que dá e fazer o que precisa. Trabalhar como voluntário é um desafio. Trabalhar com pessoas e aqui servem na igreja é um desafio. Eu não posso lhe impor nem a começar, que dirá a terminar. Mas eu vim falar em nome daquele que te chamou, que te escolheu, a despeito de tudo que fosse contrário, que está dizendo para você: você pode fazer o que precisa, você tem condições de completar a obra que foi iniciada, de ir até o fim com isso. Eu estou falando com gente que estava pensando em entregar, em parar, porque já fez tudo o que deu. E Deus está dizendo: vai até o fim. Hebreus 10, 38, cadê o irmão do teclado? Vem cá, querido. O tecladista é o cara. Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá da fé. Amém, pessoal? Mas eu gosto mais do 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas que avançam para a conservação da alma. Deus está dizendo para você aqui hoje: eu te chamei para o serviço, não para uma posição religiosa. Eu não te chamei
Por favor, escute o que eu estou te dizendo. Eu não te chamei para cumprir uma função delimitada por uma escala, orientada por um projeto. Tudo isso está dentro do pacote, mas Ele está dizendo para você: eu te chamei para uma vida de serviço. Aquele samaritano tinha na sua alma todos os motivos para passar direto, porque aquele homem era alguém que vinha de Jerusalém, e se tinha um lugar em que samaritano era mal visto, que samaritano era ofendido, que samaritano era escorraçado, era de Jerusalém, e vem um cidadão de Jerusalém descendo dela, e ele diz assim: eu tinha todos os motivos para passar direto. E eu estou falando com gente que tem motivo. Aqui o Espírito Santo, hoje aqui nesse lugar, está dizendo para mim e para você: você podia parar, você podia nem ter começado, e você já teria uma justificativa muito boa. Você podia parar onde está, porque você dizer: eu já fiz bastante. Mas Ele está dizendo: vai além. Dá o seu melhor. É desses que o Pai se agrada. É desses que o